Paz do Senhor, amados, tudo bom? Depois de um breve tempo aqui sem fazer live, né, a gente estava aí na correria, algumas campanhas na igreja, e agora nós estamos aí hoje dando uma descansadinha, né? Ontem nós estamos fazendo uma campanha na igreja, né, às quinta-feiras, quebrando as correntes. Então é uma campanha forte que Deus tem colocado no nosso coração. São 14 quinta-feira e quinta-feira ontem, quando as pessoas passavam, que nós estávamos orando por elas, eu senti a presença de Deus tão forte, e eu creio que alguém ontem recebeu alguma coisa, porque pasmem vocês, né? O que eu vou falar aqui é somente quem entende de batalha espiritual. Se você entende de batalha espiritual, vai saber o que eu estou falando, né? Ontem a gente fez o corredor, as pessoas passaram, porque a gente faz um corredor, né? Daí as pessoas passam e quando a gente colocou a mão, eu dei uma tonteada. Daí eu já pensei, opa, Deus fez um milagre na vida de alguém. Eu não sei quem é, mas Deus fez. E ontem eu já estava me sentindo mais ou menos já, né? Eu já não estava legal de saúde, porque são muitas batalhas, né? Muitas batalhas que a gente tem passado, a gente tem orado por muitas pessoas e tem buscado muito, né? Pelas pessoas. Pastor Marcos, tudo bom? Deus abençoe, irmã Maria, Deus abençoe cada um. Pastor Juan, Deus abençoe. E como eu estava falando, né? Então a gente sempre está se preparando, a gente acorda de manhã, faz o devocional, a gente ora, e eu vi que já não estava legal, né? Do nada, às vezes me ataca uma dor nas costas que eu não consigo nem levantar da cama. E ontem eu trabalhei normal e a gente foi para o culto. O culto aconteceu, foi uma bênção. E quando chegou no final do culto, eu coloquei as mãos, a gente faz um corredor, as pessoas passam, a gente ora. E quando a gente estava orando pelas pessoas, deu aquela bambeada assim, falei, opa, alguém recebeu algo, né? Eu creio que logo logo a gente vai ver aí alguma coisa acontecer. Só que hoje, queridos, eu travei, eu não consegui levantar da cama, fiquei o dia inteiro de molho, né? Aí orei por mim mesmo e devagarinho Deus foi preparando aí. Agora no final da tarde que a gente se levantou, nem trabalhei hoje, fiquei de molho o dia inteiro. E eu tava, enquanto eu estava de molho, né? Enquanto a gente estava de cama, eu falava com Deus, Deus começou a ministrar algumas coisas no meu coração sobre acerca de duas coisas, sobre chamado e propósito. Por que chamado e propósito? Porque nós vivemos num tempo que muitas pessoas têm chamado, né? O próprio Cristo diz, né? Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Poucos são escolhidos. Ah, minha norinha está aí. Ah, Senhor. Então, muitos são chamados e poucos escolhidos. E quem são aqueles que são poucos que são escolhidos? São aqueles que têm chamado, mas entenderam o seu propósito. Porque chamado, querido, todos têm. O Senhor, a palavra de Deus diz que o Senhor nos escolhe antes de estar no ventre, né? Efésios capítulo 1, versos 2 e 3, vai dizer que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo, ou seja, antes de Adão e Eva, eu e você já existia, segundo Paulo. Salmo 139, né, 16, 17 e 18, vai dizer que no seu livro ele escreveu a nossa história, antes mesmo, a minha história antes de ter me conhecido. Jeremias 1, 4 vai dizer que antes que eu fui formado no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. Então todos nós temos chamados, todos nós temos chamado, todos. Aqueles a qual o Senhor escolheu, tá? Como assim, irmão Fabiano? Aqueles a qual o Senhor escolheu. Parei, mas não fui eu que escolhi Jesus? Não, nunca foi você quem escolheu Jesus, porque Deus já tinha te escolhido no ventre
antes que tu foste formado no ventre da tua mãe, o Senhor já te conhecia. Então não foi você. O próprio Cristo falou em João capítulo 1, né? João capítulo 15, verso 16. Ele diz assim, ó: não foste vós que me escolheste, mas fui eu quem escolhi a vós, para que vais e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, o Senhor te escolheu, o Senhor é responsável para te enviar, e tudo que você colocar as mãos, o fruto vai permanecer, desde que você entenda que você tem um propósito. Nós vivemos a geração, e o Senhor ministrava hoje comigo, eu conversando com Deus hoje, e o Senhor ministrava que nós vivemos uma geração que todos têm chamados, mas poucos sabem do propósito. Se eu perguntar para você, você sabe qual é o propósito do teu chamado? Se você falar para mim, presbítero Fabiano, eu canto, então o meu propósito é cantar. Não, não é. Fabiano, eu prego, então o propósito do meu chamado é pregar. Não é. Por quê? Porque chamado é algo incrível, dado a uma pessoa inadequada por um tempo indeterminado. Isso é um chamado. Deus, ele chama aquele que não é, para que nas mãos dele venha a ser, e por um tempo indeterminado. É ele que escolhe início, meio e fim. Então não é só porque eu canto que o meu chamado é cantar. Não. O meu dom é uma coisa, chamado é outra. Por isso que eu estou falando. Nós vivemos uma geração que tem chamado, mas confunde chamado com dom. Se eu confundir o meu chamado com dom, eu perco o meu propósito. E o que acontece? Eu viro uma pessoa frustrada, porque eu achava que a gente recebe muita profecia nas igrejas por aí. Deus tem um projeto na tua vida, Deus vai te levantar para cantar. Tá, isso só vai cantar? Cantar você canta no banheiro? Cantar você canta lavando a louça, no trabalho? Não, querido. Louvor é um dom, não é um chamado. Chamado é algo que Deus coloca sobre as tuas mãos para você fazer por um tempo. Cantar, pregar é um dom. E esse dom ele não tem tempo determinado para acabar, porque se eu não estiver pregando na igreja, como eu tenho, né? Eu sou dirigente de congregação. Quando eu não estou pregando na igreja, eu prego aqui na live, eu prego para você, eu prego, faço vídeo para o Facebook, eu posso pregar na rua. Não é um chamado, é um dom de expressar. Há 5 ministérios na Bíblia: mestre, pastor, evangelista, profeta, apóstolos, né? Que hoje no nosso século não tem mais apóstolo, né? Apóstolo é aquele que abre portas. Hoje é o missionário que é enviado, né? Biblicamente falando. Mas tem apóstolo, mas eu não quero me deter nisso por aí. Então, qual é o propósito? Quando saber que eu estou dentro do propósito do Senhor? Quer saber o propósito? Quem tem propósito, ele não... Primeiro, quem tem propósito e entende o propósito, ele sabe qual é a direção que ele está indo. Ou seja, ele não tem dúvida do que ele está fazendo. Se o que você faz gera dúvida ao teu coração, você pode estar exercendo o seu chamado, mas está fora do propósito de Deus. Isso é forte. Tem muita gente dentro de templos hoje, com chamados lindos, maravilhosos. Talvez até estão aí em altares bonitos, em lugares de destaques, mas estão fora do propósito. E quando estamos fora do propósito, dá problema. Mas o problema não é problema com a igreja, com as pessoas, dá problema interno. Por quê? Porque você vai ver muitas pessoas se beneficiando
recebendo o fruto daquilo que você está fazendo. Mas só que o momento que as pessoas estão se preenchendo, que as pessoas estão recebendo a Cristo, você está dizendo assim, tá ok, está dando fruto, é Deus no negócio. Ao mesmo tempo que se você vê a pessoa ali glorificando a Deus, aquela pessoa sendo lavada, remida, Deus transformando a vida dela, famílias ganhando, vindo para a obra, você vai secando por dentro. Por que você seca por dentro? Porque você está exercendo o chamado, mas o seu chamado está fora do propósito. Quando eu estou com o meu propósito, estou no propósito, que é o centro da vontade de Deus, e eu aprendo a ouvir Deus. Quando eu estou dentro do propósito, eu sei quando é a hora de levantar e sei quando é a hora de sentar. Eu sei quando é a hora de seguir e quando é a hora de parar. E como é que eu sei isso? Olhando a nuvem da glória. Olha que tremendo. Quando o povo de Israel, ele sai e vai para o deserto, Deus colocou uma nuvem de glória. Eles tinham que seguir a nuvem, e a nuvem andando, e o povo ia marchando embaixo de um sol. Aí a palavra de Deus diz que viu uma nuvem em cima do povo para refrescar eles, mas havia uma coluna de fogo, que era a nuvem de glória. Então quando a nuvem de glória parava, o povo parava. O povo olhava assim, a nuvem parou. Aí Moisés esperava um pouquinho e pensava assim, eu acho que agora nós vamos seguir. Aí Moisés subia numa rocha, não sei, ou subia em cima de uma carroça, não sei. Mas ele falava para o povo, a nuvem da glória parou. Então, aqui que nós vamos acampar hoje. Aí o povo começa a descarregar tudo. Descarrega lona, utensílios, começa a fazer tudo. Só que na metade do caminho, que eles estão ali montando tudo, de repente a nuvem levanta e anda. Aí tem gente que já está com a barraca preparada, que está com a barraca pronta para pernoitar. Outros estão na metade, outros estavam quase acabando. Aí um olha para o outro, aí Moisés diz, gente, a nuvem levantou e andou, bora seguir a nuvem. Irmãos, a murmuração era imediata. Quantos disseram, poxa, mas agora levei 3 horas só para desamarrar as coisas de cima da carroça, levei 3 horas só para montar, agora tem que fazer tudo e andar. E a nuvem da glória não espera ninguém, irmão. A nuvem da glória levanta e vai. Então quem tem propósito não tem espírito de murmuração. Pegou? Quem tem propósito não tem espírito de murmuração. Por quê? Porque vai ter momento na tua vida, vai ter momento no teu ministério que Deus vai mandar você ir e você vai, mas vai ter momento que Deus vai mandar você parar. E se você estiver viciado no sistema religioso, viciado nas celebrações, na liturgia, ou seja, é tudo a mesma coisa para você, você vai perder o propósito e vai se basear somente no chamado. O que vai acontecer? Quando você vai perder de vista a nuvem da glória. Aí quando a glória anda, você para, porque você você fica confortável aonde você está. Porque Deus nos levanta no meio da obra dele em lugares que é confortável. É confortável ser apenas um itinerante. Eu prego aqui, prego ali, mas se você estiver desconectado do propósito do teu chamado, o Senhor, a nuvem da glória já parou. É para você parar de pregar como itinerante faz tempo. Era para você criar raiz. Não estou falando, estou conjecturando que tem pessoas que eram itinerantes ou que são itinerantes e que a nuvem da glória parou e o cara continua andando, porque ele não entendeu o propósito do seu chamado. Ele acha que o dom que Deus deu para ele é para cumprir o propósito. Não, é apenas uma ferramenta. Quem cumpre propósito é aquele que dá direção. Se eu não tenho direção do céu, eu não tenho como cumprir com o propósito. Eu ando
em círculo. E eu vou me enganando com os frutos. Fabiano, mas a palavra de Deus diz que o fruto, que a árvore é conhecida pelos frutos. Não vai nessa, irmão. Porque se você lá, eu sempre falo na minha igreja lá, não vai nessa, porque Mateus 7,22 tinha um monte de gente que dava fruto e foi tudo para o inferno. Mateus 7,22, Jesus disse: naquele dia muitos me dirão, mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu cantei, demônios expulsei, mas eu falarei abertamente, apartai-vos de vós para o lago do fogo do inferno, vós que amam e praticam iniquidade. Ou seja, são pessoas que tinham chamado, mas perderam o propósito, perderam a direção de Deus. A gente tem que estar, irmão, preparado, sempre estar orando, sempre estar buscando, jejuando, matando a nossa carne. Para quê? Para ouvir a Deus e não ouvir o nosso ego. Porque às vezes Deus vai te colocar em lugares, em altares, que vai ser cômodo, vai ser gostoso. O homem batendo no teu ombro dizendo: é isso aí, tu é um baita de um pregador, tu é uma baita de uma cantora. E o Senhor não te chamou para você ganhar palmas. O Senhor nos chamou para ganhar almas, e ganhar almas é sofrido, irmão. Ganhar almas é sofrido. Porque fazer discípulo não é falar em cima do altar: quem quer aceitar Jesus aí? Aí 2 ou 3 confessa Jesus e vai embora, e você sai de casa dizendo: ganhei 10 pessoas para Jesus. Não. Ganhar pessoas para Jesus dá trabalho. Ganhar pessoas para Jesus é você você discipular, preparar e enviar. Aí você pode dizer que ganhou uma alma para Jesus, porque quem ama cuida, irmão. Ganhei a alma para Jesus, mas o processo de ganhar alma para Jesus são os 4 primeiros meses, 4, 6 meses que elas estiverem com você. E segundo o apóstolo Paulo, um camarada, para ser um discípulo bom, leva 3 anos. E hoje tem gente que tem 9 meses de púlpito, 9 meses de fé, já acha que está maduro e está fazendo um monte de coisa errada. Mas por quê? Porque o líder daquela pessoa liberou ele. Não, ele já está pronto, está preparado, não precisa. Não, 3 anos um discípulo para ficar bom. Eu levei 5 para ficar. Muitos pastores cuidaram do meu coração. Então assim, eu não posso perder o meu propósito. Quem perde o propósito anda segundo o seu chamado. E quem anda segundo o seu chamado vai andar segundo o que o mundo anda. E o mundo anda no quê? No achismo. O mundo tem uma verdade relativa. Se você perguntar para qualquer mundano, qualquer pessoa que, quando eu falo mundano, é uma pessoa que não conhece a Cristo, conhece o Jesus da cruz pregado na parede, conhece o Jesus que vai nascer dia 25 agora, mas não conhece o Cristo revelado. Essas pessoas, se você perguntar para elas quem é Jesus, umas vão dizer que é amor, outros vão dizer que é infinito, outros vão falar várias coisas, mas não vai reconhecer que é o Salvador e consumidor das nossas almas. Não vai entender, porque a palavra de Deus diz que o espírito deste século cegou o seu entendimento, e nós temos muitas pessoas hoje dentro da igreja com entendimento cego, ou seja, cada uma vive uma verdade que é cômoda, e nós não podemos ter várias verdades num lugar. A verdade da igreja é uma só: salvação, remissão, arrebatamento e arrependimento. Temos que ter esses alicerces, porque senão eu vou adorar a Deus segundo o que eu acho e não segundo o que a palavra acha. E é aí que está o problema da igreja hoje. Hoje a igreja quer adorar a Deus segundo o que ela acha que é certo, ou seja, pelo chamado que ela tem. Ou seja, a igreja está perdendo o seu propósito. Meu Deus, me arrepia, mano. A igreja, ela perde o propósito. E quando é que eu sei que a igreja perde o propósito? Quando ela transforma o que era para ser um avivamento em entretenimento. Eu não posso dizer que a minha igreja é a igreja do avivamento,
Porque avivamento não é glória caindo, não é fogo se manifestando, não é gente pulando. Avivamento é transformação. Avivamento não é você sair alegre com o pregador, mas é você sair triste com você mesmo e alegre com Cristo, porque você reconhece quem você é, e você, sabendo quem você é, você reconhece como Deus é misericordioso de aceitar a mim e a você como nós estamos, porque nós não somos dignos. A palavra é graça, favor não merecido. Somos pobres e miseráveis, mas o Senhor olhou do céu e eu e você encontramos graça aos seus olhos. E o Senhor nos deu um propósito. Por isso que eu quero sacudir o teu coração nessa live aqui. Qual é o teu propósito? Eu não estou falando de chamado. E se você tem um chamado, o que você está fazendo com ele? Qual é o propósito? Algumas pessoas, eu converso muito com pessoas de alguns ministérios, e o que eu mais ouço é a seguinte frase: Fabiano, por que tu não abre um ministério para você? Aí a minha resposta é sempre as mesmas. Por quê? Porque esse não é o meu propósito. Eu já estou firmado e enraizado em um ministério. Então, Deus, irmãos, está preparando um povo que se chama pelo nome dele. E esse povo está escondido. Deus está usando esse povo no anonimato. Porque senão, as pessoas, quando são descobertas, essas pessoas elas viram um produto e começam a ter preço. E tudo que tem preço não vem de Deus, porque o que é de Deus não tem valor, é insubestimável. O Senhor, ele é especialista em esconder pedras preciosas. O diamante está debaixo da terra, o petróleo está debaixo da terra, o ouro está debaixo da terra. Tudo que é precioso está escondido. Então eu vou dizer algo para você nessa noite, para você entender o teu propósito, o que você vai ser, o que você vai ser, o que você vai fazer e o que você precisa ter já está dentro de você. Já está dentro de você. O problema é que pessoas que têm chamado ficam buscando fora que Deus colocou aqui dentro. Você está entendendo? Quando você orar ao Senhor, peça para que o Senhor te aponte o teu propósito, não qual é o teu chamado. Não adianta você ter um chamado, mas não ter propósito. É a mesma coisa que você me der um martelo. Quem tem chamado? Chamado é o que? Uma ferramenta. Mas digamos que isso aqui é uma ferramenta, é um controle de televisão. Só que se eu não sei o propósito, não me serve de nada. O propósito desse controle, dessa ferramenta, é ligar e desligar a televisão. Mas se eu não conheço o propósito, eu vou continuar ligando e desligando a televisão manualmente. Por quê? Porque eu tenho chamado, mas eu não sei o propósito. Agora, quando você descobre o propósito, tudo é mais fácil. E quando que eu entendo que eu perdi o propósito do meu chamado? Quando eu começo a secar por dentro. Pastor irmão Ademir, Pastor, ore por mim. Sim, meu amigo, no finalzinho da live a gente vai estar orando. Se você quer uma oração, coloca aí na live que a gente vai fazer uma oração aí. E se tiver corrente para ser quebrada, hoje em nome de Jesus vai ser quebrada. Irmão, estou no 220 hoje. Estou quase um mês sem fazer live, né? Então, querido, entenda algo no teu coração. Quando eu entendo o meu propósito,
o meu chamado, ele não vai sugar as minhas forças. Quando eu entendo o meu propósito, o meu chamado não vai fazer mal para minha família. Quando eu entendo o meu chamado, o meu propósito, o meu chamado não vai fazer mal para minha igreja. Quando é que eu sei que o meu chamado faz mal para minha igreja? Quando o que eu faço cria contenda. Quando o que eu faço cria discórdia, porque eu perdi o propósito. Irmão, quem entende o propósito e chamado sempre está no papel de servir. Sempre vai estar no papel da servidão e nunca de ser servido. Sempre vai estar cedendo, sempre vai estar cedendo. Ele nunca vai ter problema com ninguém, porque ele sempre vai ceder. Ele vai lembrar do que o Jesus disse: se você quer ser o maior, torne-se o menor. Lembra quando Jesus lavou os pés dos discípulos? Aí Pedro diz: não, Senhor, tu é o mestre, não vou deixar tu me lavar meus pés. Não. E o Senhor disse: Pedro, se tu não deixar eu lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí ele disse: Senhor, então me lave por inteiro. Daí o Senhor disse: vós já está sido lavado, já está lavado pela palavra, quando está comigo, Pedro. Então, o problema é que nós vivemos uma geração egocêntrica. As músicas egocêntricas entraram nos nossos templos, querendo botar eu e você num pedestal, e a gente se acha o bebelô de Jesus, e não é bem assim. Sem sacrifício, sem esforço, nada vai acontecer na minha e na tua vida. Jesus, ele diz assim, ó: vinde a mim, vós que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Primeiro, não é Jesus que vai até você, sou eu quem tenho que ir até Jesus. Vinde, Jesus está dizendo, levanta e vem. Pastor irmão Jonas Pentecoste, oh glória, servo de Deus. Mas então, é você que tem que levantar e ir até Jesus. É você que tem que tirar força da onde você não tem, dobrar o teu joelho e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Assim como Elias entrou na caverna. Olha só, olha que tremendo. Elias, ele enfrentou os adoradores de Baal. Pela boca de Elias, 450 profetas de Baal, caiu fogo, morreram. Aí Elias descobriu que agora Jezebel queria matar ele, porque Elias atendeu o chamado, mas por um momento ele esqueceu o propósito. Quem esquece o propósito, irmão, se esconde. Elias foi para a caverna e se escondeu. E Deus foi lá falar com Elias: Elias, por que tu estás aí? Senhor, tu não sabe? Estão querendo matar o teu servo. Elias achou que ele era o último, ou seja, ele esqueceu o propósito do seu chamado. Aí o Senhor disse para ele: Elias, tem 7.000 que ainda não se dobraram. Agora tu pega a tua capa e vai lá para os lados de Israel, que eu quero que você saia dessa caverna, porque tem um camarada que eu vou botar no teu lugar, Eliseu. Se você vê a história de Elias e Eliseu foi o sucessor de Elias. Você vai ver que Eliseu, este entendeu o seu propósito antes mesmo de pegar a capa, porque muitos tiravam sarro dele, falavam: olha, tu sabe aí que Elias vai subir do céu, tu vai ficar sem o teu mestre? Eliseu não dava bola, ficava só de olho em Elias, porque Elias fez uma promessa: se você quiser unção dobrada, quiser minha capa, se tu ficares comigo no dia que eu for arrebatado, eu te dou a capa. Então Eliseu nunca tirou os olhos de Elias, para que não perdesse a unção de Elias. E foi tremendo o que Deus fez na vida dele, porque Eliseu não perdeu o propósito. Você vai ver Eliseu passando por muitas coisas, mas em nenhum momento ele perde o propósito. Você não vê Eliseu indo para a caverna, você não vê Eliseu duvidando de Deus em momento algum. E você vai ver Eliseu enfrentando guerras, enfrentando soldados, mas Deus era com Eliseu. Quer ver um camarada na Bíblia que perdeu o propósito do chamado?
e perdeu a cabeça por isso? Um camarada chamado João Batista. Jesus dá testemunho dele. Havia um homem chamado João Batista. Ele mesmo disse que ele foi chamado para preparar o caminho. João Batista era primo de Jesus. E ele foi chamado para preparar o caminho para quando Cristo chegasse. Então ele começou a pregar no deserto, separado. As pessoas saíam da cidade para ir até João Batista para ser batizado pelo batismo do arrependimento. Só que quando Jesus aparece, ele olha Jesus na fila para se batizar, ele aponta o dedo e diz assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus chega, entra na água, ele diz assim, ó: importa que tu me batizes, não eu venha batizar a vós. E Jesus disse a ele: é necessário que você me batize, João Batista, para que venha se cumprir as Escrituras. E o que acontece? João Batista batiza Jesus. Deus fala: eis aí o meu filho, a qual eu amo e tenho me comprazido. Naquele momento ali, irmão, era para João Batista fazer o quê? João Batista era para ser o primeiro discípulo de Jesus. Mas não, porque ele estava amarrado no seu chamado. Ele foi chamado para preparar o caminho. A partir do momento que o caminho já se preparou, Jesus já veio, se apresentou, ele era para ser o primeiro discípulo. Tanto que quando Jesus sai da água, os discípulos de João olham para Jesus e olham para João e dizem assim: mestre, a gente segue quem agora? Ele diz assim: olha, segue a ele. João Batista devia ter parado de batizar e ser o primeiro, mas não, ele ficou abraçado no seu chamado. E o que acontece quando eu perco o propósito do meu chamado? O meu chamado pode causar a minha morte espiritual. Porque se João Batista tivesse seguido a Cristo, ele ainda estaria preparando o caminho, porque enquanto Cristo andava no meio da cidade, João Batista podia avisando: olha, eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo, eis aí aquele que vos eu falei, que não vai batizar vocês com água, mas vai batizar vocês com fogo. Esse era o papel de João Batista, mas ele perdeu o propósito. Mais uma característica que João Batista perdeu o propósito. Quando João Batista vai preso, por quê? Porque o chamado de João Batista era pregar a vinda do Messias. E sabe o que João Batista foi fazer? Fofoqueiro. Um dia passou na frente, um dia olhou para Herodes lá e disse: ó, para de ficar saindo com a esposa do teu irmão. O que aconteceu? Por fofocar da vida dos outros, ó, pediram a cabeça dele numa bandeja, por ser fofoqueiro. Se ele, irmão, quem tem chamado e perde o propósito, literalmente vai perder a cabeça. Você perde a cabeça. Você não se acha mais, você se sente um peixe fora dentro da sua congregação, dentro da sua igreja, dentro do seu ministério de louvor. Não importa onde você está. Quando você perde o propósito de Deus para com você, você se perde, você não sabe mais para onde ir. E João Batista ficou tão perdido que quando ele foi preso, ele manda chamar os seus discípulos e faz uma pergunta. Ele diz assim, ó: vai lá e pergunta para Jesus se ele mesmo é o Cristo, a qual nós temos pregado. Olha, o cara pregou 32, 33 anos à volta de Jesus, que o Messias ia chegar. E quando Jesus vem, ele vê Jesus, ele batiza Jesus. Só que quando ele está no momento de deserto, quando chega o problema na vida dele, as setas da confusão, da dúvida, ele cai por terra tudo que ele pregou. Ele joga fora tudo que ele pregou. Porque ele estava em dúvida se Jesus era o Messias. Sabe por quê? Porque João Batista também era primo de Jesus. Quando Gabriel, João, estou com João na cabeça. Quando o anjo Gabriel desce e fala no livro de Lucas com Maria, ele diz assim: abre cheia de graça, o Senhor é contigo. Aí ele tem aquela conversa com Maria, ele fala: ó, fica tranquila,
porque tu foi escolhida diante dos olhos do Senhor para que você venha a conceber o Salvador de Israel. E para você ver como Deus é tão tremendo, que a tua prima Isabel, ela era estéril e ela está já no 6º mês, ou seja, João Batista já tinha sido formado no ventre de Isabel, prima de Maria, que é João Batista. João Batista é 6 meses mais velho que Jesus e já está no 6º mês, né? 6 meses não, né? Mais, né? Mas tinha praticamente a mesma idade, né? No mesmo ano. Então olha só, sabe que santo de casa não faz milagre. Jesus, talvez João pensou lá dentro da cela, pô, mas é meu primo, né? Será que é ele mesmo? Quando nós perdemos o propósito do nosso chamado, a gente perde a fé até nos nossos familiares. Quando a gente perde o propósito do chamado, eu perco fé no meu esposo, eu perco fé na minha esposa, eu perco fé no meu filho, eu perco fé na minha mãe, eu perco a fé no meu pai. Eu começo a questionar a índole. Meu pai não é tão homem de Deus assim. Minha mulher não é tão mulher de Deus assim. Meu esposo não é tão mulher de Deus assim. Por quê? Porque você começa a perder a tua vida espiritual e você começa a ter uma vida carnal, ou seja, a tua carne vai falar mais alto que o espírito. E o que a carne faz? Ela só enxerga defeito, nunca vai enxergar qualidade. Mas se você estiver no espírito, você vai estar vendo qualidades. Porque quem está no espírito não se sujeita a ver coisas ruins, né? Então, chamado e propósito são duas coisas diferentes. Outra coisa, por que nós estamos perdendo o propósito? Porque a nossa geração, ela não consegue romper com este mundo. Olha o que diz a palavra, olha o que diz a palavra de Deus em 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Primeira carta de João, no capítulo 2 e no versículo 15, diz assim, ó: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscências da carne, ou seja, é desejo da carne, e o desejo dos olhos e a soberba da vida. Não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e as suas concupiscências, ou seja, as suas vontades, seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Por que muitos estão perdidos hoje, querido? Principalmente nossos jovens. Porque é mais fácil eu passar mais tempo vendo, assistindo coisas que faz bem a minha alma, a minha carne, do que o espírito. O que faz bem para o meu espírito? Louvor de adoração, pregação, palestras, tempo com Deus de qualidade, botar um fundinho musical assim na tua casa, assim, ó, montar um altar na tua sala ali e ficar ali falando com ele. Aí de repente ele vem, desce na tua sala e tu começa a chorar porque tu sente a presença dele. Meu Deus, irmãos, quanto tempo faz que tu não chora na presença dele? Quanto tempo faz que você vai para a igreja e não sente mais nada? Você olha para o lado direito as pessoas glorificando, olha para o lado esquerdo as pessoas glorificando e não sai uma lágrima do teu olho. Não é que você está seco, é porque é um céu de bronze. O mundo ainda está no teu coração. Você precisa se desgarrar. Você precisa entender que o Senhor te chamou para o céu. E para o céu é que nós devemos viver. Eu vou trabalhando, mas eu vou pensando no céu. Eu vou estudar, mas vou pensando no céu. Eu não desligo. Por que a igreja primitiva em Atos dos Apóstolos tinha tantos milagres? Porque a igreja primitiva ela não se desvinculava. Eles respiravam a palavra, eles viviam a palavra de Deus. Era culto de manhã, eles iam para o trabalho, para a lavoura, e quando voltavam, tomavam um banho, ia para a casa do Joãozinho, porque na casa do João tinha pregação.
Aí no outro dia eles iam trabalhar, fazer os seus afazeres, iam tomar banho, iam para o templo porque tinha culto. Aí na quarta-feira eles trabalhavam o dia inteiro, mas eles não viam a hora de ir para a casa da Maria. Por quê? Porque na casa da Maria tinha culto. Aí na quinta-feira eles trabalhavam o dia inteiro, mas de noite eles iam para o templo porque tinha culto. Na sexta-feira eles tomavam banho e corriam para a casa do Júlio. Por quê? Porque na casa do Júlio tem culto. O culto era todos os dias. Porque a igreja de Atos Apóstolos, ela não tinha vínculo com o mundo, com o sistema, voltinha no shopping, passear na praça, bater foto com lâmpada. Não, eles queriam ver Jesus. E à medida que o povo andavam de culto em culto, o poder, a glória entrava no ambiente, pessoas eram curadas, o Espírito Santo se manifestava. Ninguém precisava fazer campanha de 15 dias para alguém ser batizado no Espírito Santo, não. A Bíblia diz que os apóstolos só levantavam as mãos e o Espírito Santo enchia o ambiente da glória e as pessoas eram batizadas. Oh, glória! Outra coisa, quem tem propósito não é conformado, porque a transformação não vem de Deus, a transformação vem de você. Meu Deus, isso é uma heresia? Não. Romanos capítulo 12 diz assim, ó: não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século, mas renovareis na nossa mente. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo? O processo de transformação só acontece a partir do momento que eu quero. E a gente não vê, é até bonitinho a gente falar, olha, Deus transformou a minha vida. Ok, mas Deus só poderia transformar a minha vida se eu quisesse. Porque existe algo que doeu para Deus me dar: livre arbítrio. E quando eu decido não me conformar com esse século, não me conformar com a minha vida, não conformar com o meu ministério, Deus quebra as correntes, quebra as cadeias e Ele vem, mano. Quando você chama, Ele vem. Tu dobra o joelho no pé da tua cama, Ele vem. Não precisa de banda, não precisa de conjunto, não precisa de estrutura, não precisa de um altar de ouro, não. O Senhor vem na tua casa. Jesus mesmo disse, olha, quando quiser falar com o Pai, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta que está atrás de ti em secreto, e o Pai falará, te recompensará. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A intimidade com Deus se cria. Eu vou dizer algo para você. Eu sempre falo para as ovelhas que a gente tem cuidado. Tempo para Deus não se tem. Tempo para Deus se cria. Você tem que criar um ambiente de glória dentro da tua casa. Você precisa criar um ambiente de glória dentro do teu carro, dentro da tua garagem, na tua igreja, na tua sala de intercessão. Você precisa criar esse ambiente. Eu fico, às vezes, assim, não é revoltado, mas dá uma frustração quando a gente vê pessoas que têm talentos tremendos, irmão, e tá preso num mundinho, um ciclo religioso. Pessoas que outrora tinham fogo e hoje você vê aquela pessoa estagnada porque se frustrou. E por que ela se frustrou? Porque ela andava segundo o seu chamado, mas perdeu o propósito. Chamado e propósito tem que andar junto. Não adianta você ter um chamado bonito, mas perder o teu propósito. Quantos homens de Deus que passaram pela minha vida e que eu conheço hoje, que estão com templos enormes, mas perderam o propósito. E a vida deles se tornaram aquilo ali. Mas também conheço homens de Deus que estão com templos enormes e que também estão caminhando, mas não perderam o propósito. Qual é a diferença, Fabiano? A diferença é que quando tu encontra com um homem desse, tu não tem vontade de mandar esse cara embora.
Você manda ele para entrar para dentro para tomar um café, porque quando ele fala, sai fogo da boca dele. Você sente a presença de Deus, os testemunhos que ele conta, o testemunho que aquela mulher fala. As pessoas por aonde passa pela vida dessa pessoa são transformadas, porque quem tem propósito, aonde ela passa, ela marca pessoas. Não adianta você ter chamado. O chamado, você pode ter chamado de pregar, mas você pode pregar e não tocar o coração de ninguém, porque chamado sem propósito é nulo. Deus te deu um chamado, mas Deus te quer do propósito. Você precisa voltar ao propósito. E se você não entendeu o propósito, você precisa ter um propósito. Ore a Deus, para que Deus venha preparar, para entender qual é o benefício. Outro dia eu estava falando com o Senhor, qual é o benefício, qual é o propósito de eu estar aqui hoje, cuidando de um povo? Porque muitos dizem assim, Fabiano, tem chamado pastorado, amém, glória a Deus, aleluia, tá, agora eu sou pastor, e agora? Tá cuidando de ovelha, amém, estou cuidando de ovelha, e agora? Agora é isso, tu cuida de pessoas. Falei, não, tem que ter um propósito, cara. Você está entendendo? Porque a palavra de Deus diz que as águas, tem águas que vão até os antelhos, tem águas que vão aos lombos, mas tem águas que são profundas, irmão, e nós temos que descer no profundo. Eu digo algo para você: se a denominação, se o templo aonde eu estou não está transformando o ambiente aonde ele está, é porque esse lugar perdeu o propósito. É só mais uma que tem chamado, e todos que dão chamados dá frutos, mas perdeu o propósito. Fabiano, mas se está dando fruto, Deus está no negócio. Lembra que eu falei na frente da live, eu falei lá no início da live? Tem muita gente que se apega ao segundo versículo. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Não vai nessa. Mateus 7:22, como eu já falei. Assim de gente, naquele dia, mas Senhor, em teu nome eu preguei, em teu nome eu abri igreja, em teu nome eu cuidei de ovelhas, em teu nome expulsei demônio, e o Senhor falará, não te conheço. Não te conheço. Ou seja, era uma árvore e estava dando fruto. Só que se você der fruto sem propósito, vai dar problema. Então, por favor, querido, voltemos ao propósito. O ano está acabando, o Natal está aí. Aproveite esse final de ano. Reflita. Em vez de você pedir para Deus casa, emprego, um ministério grande, porque a Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Se fosse você, nem pedia isso. Mas se você quer algo do Senhor, primeiro de tudo, peça para o Senhor propósito. Senhor, eu tenho chamado, tu me chamou para fazer algo, mas qual é o propósito? Eu estou no teu propósito? Eu estou no centro da tua vontade? Ou, Senhor, já deu aqui onde eu estou? Esse é o lugar onde eu estou? É aqui que eu tenho que ficar mesmo? Porque se você perdeu o propósito, você já viu, eu vou dar um exemplo para você, quer ver um ambiente que tem chamado, mas perde propósito? Você já viu aquela igreja, que naquele templo, só congrega 4 famílias? É sempre a mesma família, é o João, é o Pedro, Tiago, João, é sempre a mesma família, entra as pessoas, sai pessoas, mas sempre a mesma família, e a igreja está lá há 20 anos, e não faz nada pela cidade, não transforma a cidade, porque a palavra de Deus diz que o reino de Deus ele entra e transforma. Apóstolo Paulo, Atos Apóstolos capítulo 19, diz que Paulo entrou em Éfeso, encontrou lá 12 crentes, orou por eles, eles foram batizados, e ele juntamente com os 12 crentes renovaram a cidade de Éfeso. Todos feiticeiros queimaram aos pés deles todos os livros de magia. Então,
A igreja que não transforma o lugar onde ela está fora de propósito. E essa tem que ser a nossa preocupação. É uma preocupação doída, irmãos. Doída. O Senhor cobra. Se você tem ouvidos sensíveis a Deus, você sabe que Deus cobra. Então que nós viemos nesse final de ano centralizar, porque não é só ir de dar fruto, irmão, porque dar fruto é garantido. João 15,16: não foste vós que me escolheste, fui eu que escolhi a vós para ir e dar fruto. Ou seja, se Deus te escolheu e tu disse sim, tudo que você botar a mão vai dar fruto. O diabo ele pode se levantar, mas ele vai cair. Por quê? Porque é uma promessa sobre a minha e a tua vida. O que eu e você colocar a mão vai dar fruto, desde que não venha o espírito de dúvida, porque Deus não trabalha no campo da dúvida. Você tem que ter fé. Se você tiver fé, você consegue. Para seu irmão Jean, Deus abençoe. Então você não pode ter dúvida daquilo que Deus escolheu para você. Não pode ter dúvida. Deus te chamou, tem um chamado, glória a Deus. Primeiro, descubra qual é o teu chamado. Se você ainda não sabe qual é o teu chamado, ore, Deus vai te mostrar qual é o teu chamado. Segundo, qual é o propósito? Chamado sem propósito é inútil. Você vai se frustrar logo. O teu chamado, você vai, porque assim, tudo que é novo é bom, é gostoso. Só que quando vira rotina, a gente se frustra. A gente já não tem aquele amor, já não busca. Porque muita gente aceita Jesus, né? Eu lembro, apóstolo André Azevedo. Glória, o André tá aí. Eu vou falar de ti, André, agora, já que o André tá aí. Eu lembro que há muitos anos atrás, o irmão André, a gente subia no monte, eu, ele e o Gilvan, e a gente brincava um com o outro, dizia assim, um ligava pro outro e falou: ô irmão, como é que tá a tua agenda aí pra ir pra Argentina hoje? Ei, tá onde? Em Buenos Aires aí, né? Tá na Inglaterra? A gente falava, fazia essas brincadeiras. A gente subia o monte, ficava lá, irmão, e orava pelas nações, chorava pelas nações. Nós tínhamos um chamado e nós sabíamos também qual que era o propósito. Só que nós estávamos ali, Senhor, e a gente queria um propósito, porque nós estávamos em um lugar que nos ensinava o chamado. Só que aquele lugar onde nós estávamos não nos dava um propósito. E quando você tem um chamado e você não sabe o teu propósito, qual é o sinal de alerta? Você fica inquieto. Você quer mais, só que o lugar onde você está não te proporciona aquilo e você começa a ficar frustrado. O tempo passou, nossos caminhos, né, se dividiram. Eu fui para um lado, ele foi para o outro, né? Hoje, eu estou pastor na Igreja Assembleia de Deus, e hoje o Gilvan, ele é pastor no ministério, acho que é Rio de Avivamento, e o pastor, o André, hoje está aí pastoreando a igreja, né, lá em Jaraguá do Sul. Todos nós chegamos, só que nós não podemos perder o propósito. Por quê? Porque daqui a pouco não adianta a gente só chegar, a gente tem que dar continuidade, e a gente tem que estar preparado para quê? Para quando Deus chegar e falar assim: Fabiano, fala, Senhor. Deus, mas Senhor, eu estou ganhando pessoas em teu nome agora, Senhor. Não, eu não te quero mais você pastoreando, eu quero que você largue esse trabalho e vai para tal lugar. Você está preparado para isso? Mas é meu chamado. Deus me deu um chamado, me deu um povo. Irmão, lembra que eu falei da nuvem de glória? Quem tem propósito, ele está de olho na nuvem de glória. Porque tem pessoas, irmãos, que a nuvem de glória já foi e ele ainda está ali, fazendo cerimônias, fazendo sacrifício para Jesus voltar para o Espírito queimar. Aí cai uns respingos, porque Deus ele é fiel com a sua igreja. Deus se manifesta pela misericórdia, porque é um princípio de promessa, onde 2 ou 3 estiverem reunidos dentro do meu nome. Eu acho que Deus está abençoando, não, mas a nuvem da glória já foi, e era para eu ter levantado o acampamento e acompanhar a nuvem, e não fui. Por quê? Porque eu perdi o propósito e eu me enganei com o meu chamado, eu fiquei com o meu chamado. Então eu não posso idolatrar aquilo que Deus me deu.
Eu tenho que amar sim a Deus, mas eu não posso amar mais o meu chamado do que a Deus. Se eu amar mais do que Deus me deu, do que a Ele, eu vou perder o propósito. E os cultos que eu tinha que fazer para atrair a presença de Deus, eu vou fazer para atrair a presença de homens. E eu vou me frustrar. Porque à medida que eu faço coisas para atrair a presença de homens e não a presença de Deus, vai ser a forma que eu vou ter que sustentar ela a vida inteira. Então, quando Deus nos dá estratégias, é válido, mas eu não posso sustentar essa estratégia e fazer dela uma doutrina, porque o dia que eu tirar isso da igreja, o povo não vem mais. Aí o povo vai atrás de outro povo que está fazendo estratégias e doutrinas que Deus não mandou fazer. Então nós temos que entender que, assim como o culto é para Ele, a minha vida é para Ele. E o propósito do meu chamado é servir a Ele. Quando Deus mandar ir, eu vou. Quando Deus mandar eu parar, eu paro. Glória a Deus. Mas sabe o que é interessante? E eu já vou terminar por aqui para não ficar extenso. É que estava queimando, eu precisava falar isso, né? Apesar de a gente estar ali cuidando do povo, eu não prego todo dia, né? Eu prego só às terças. E quando a gente pega o final de semana, quando um pregador pula fora ou quando a gente não tem pregador. Mas meu negócio é terça-feira. Mas sabe o que é interessante? Que mesmo quando eu e você perdemos o nosso propósito, o Senhor ainda arruma uma forma de nos trazer de volta e trazer para perto. Porque vai ter coisas na tua vida que Deus vai permitir. E tem coisas que vai ser promessa na tua vida. Mas tem coisas que é permissão. Quer ver um exemplo? Eu sempre gosto de usar o exemplo de Isaac e Ismael. Quem que era o propósito de Deus na vida de Abraão? Isaac ou Ismael? Era Isaac. Ele era o propósito. Mas Sara e Abraão não entenderam, focaram no chamado de uma nova nação e quiseram dar uma ajudinha a Deus. Então colocaram Agar para deitar com Abraão e nasceu Ismael. Mas Deus não deixou de amar a Ismael por isso. Ele virou também. Deus permitiu Ismael nascer, porque Deus simplesmente podia tocar em Abraão e não acontecer nada. Mas Deus cumpriu também na vida de Ismael. Ele virou os flecheiros, os árabes que estão aí até hoje, na grande nação. Deus não amaldiçoou. Só que eu preciso aprender algo com isso. Quando eu perco o meu propósito e eu ando focado só no meu chamado, eu vou trazer problema para a minha vida, eu vou trazer problema para a minha família, eu vou trazer problema para a igreja a qual eu estou e a qual eu estou cuidando. Porque daí você vai começar, irmão, o homem que perde o propósito de Deus, ele perde a direção. Aí ele levanta a pessoa que não é para levantar, confia em pessoas que não devia confiar, abraça pessoas que não devia abraçar. Fabiano, mas temos que amar todos. Não é bem assim. Você tem que cuidar com quem senta na tua mesa. Mesa é lugar de aliança. Então você tem que cuidar. O Senhor ama todos. Amar não quer dizer colocar dentro de casa, né, irmão? Nós temos que vigiar. Prudência. Que o Senhor venha abençoar a mim e você nessa noite. Que nós viemos entender o nosso propósito e o nosso chamado. Se você perdeu o propósito, é final de ano, estamos chegando aí a 2023 e que Deus tenha misericórdia de nós para esse próximo ano que vai chegar. Mas que o Senhor venha abençoar a tua casa, venha abençoar a tua vida. E que o Senhor venha trazer você de volta ao propósito do teu chamado. Que o Senhor venha estabelecer o reino de Deus na tua casa, no teu coração. Que o Senhor venha prosperar a tua vida, espiritualmente falando. Porque se Deus prospera a tua vida espiritual,
a prosperidade material é inevitável. Eu não estou dizendo aqui de enriquecimento, porque prosperidade é um dom. Tem uns que vão ter, tem uns que nunca vão ter. Por quê? Porque se Deus der a prosperidade para ele, ele se desvia. Ele vai para a praia com o carro novo e não vai para a igreja. Então tudo tem um propósito no reino de Deus. E que eu e você viemos amar mais a Deus do que as coisas do mundo. Que eu e você viemos abraçar mais a Deus do que as coisas do mundo. Eu quero orar por você. Quero orar por você, pela irmã, pela Maria de Oliveira. Tá aí o Jean, deixa eu ver mais quem. Irmãos, se vocês soubessem o que eu fiz aqui, eu tô no Instagram e eu tô no Facebook. Fiz um cambalacho aqui para poder mandar nos dois aqui, tá? Eu quero orar por cada um, pelo irmão, deixa eu ver aqui, o irmão que tinha mandado, que queria que eu orasse por ele, a irmã Geise, irmão Marcos. Opa, já tirei aqui, volta. Irmão Marcos, né? Vamos estar orando por ele. Deus abençoe. Irmãos, antes que eu termine de orar por você, né? Você que é aqui do Panágua, ou se você não é, também não tem problema. Você, André, se quiser dar uma fugidinha aí, sei que é meio difícil, né? Mas final de semana nós vamos estar celebrando aí a festa o dia do Natal, né? Então dia 24 e dia 25, a partir das 19 horas, nós estamos ali no Hebron, com a igreja, abençoando o povo, orando pelo povo. Nós vamos estar ali também, nesse dia, orando pelas famílias, tá? Então, venha estar conosco, venha participar conosco. Se você precisar de uma oração de libertação, nos procure, nós estamos ali servindo os irmãos, tá? Eu quero orar por você, orar pela família do Juan. Amém, Juan? Vamos orar pela tua família também. Vamos orar então? Glória a Deus. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós entramos nesse momento, Senhor, no átrio dos Santos dos Santos. Senhor, que Tu venha entrar com providência, Senhor, sobre a vida, Senhor, sobre a família do irmão Juan, que está nessa live, Senhor, e pediu a oração pela sua família. Abençoa a sua casa, abençoa seus pais, o seu ministério, Senhor. Que Tu venha dar graça, venha dar força, venha dar ânimo, Senhor. Pai, que em cada luta, porque os dias são maus, em cada luta Tu venha dar vitória, no nome de Jesus. Pai, do meu irmão Marcos, Senhor, abençoa ele grandemente, Senhor, a irmã Maria, abençoa em nome de Jesus, irmão Jean, a sua esposa, a cada um, irmão Jonas, Pai, que também entrou na nossa live, cada um, papai, aqueles, Senhor, que entraram, que estão aqui, Pai, pelo Instagram, que Tu venha abençoar grandemente cada um deles, derrama a Tua graça, a Tua glória sobre a vida deles, sobre a vida dela, no nome de Jesus. Deus de glória, derrama a Tua graça, eu te peço nessa noite, Pai, que venha derramar a Tua graça, a Tua misericórdia sobre nossas vidas, Senhor, que nós viemos voltar ao propósito do primeiro amor. Pai, aquele tempo, Senhor, que se chamasse algum de nós até para ir no cemitério para ressuscitar morto, a gente ia, Senhor, porque o primeiro amor era a coisa mais linda, nós não víamos empecilho para nada. Por isso eu quero Te glorificar e bendizer o Teu santo nome, que Tu venha restaurar, Senhor, a nossa fé, venha restaurar, Senhor, o nosso amor, e que nós viemos, Senhor, Te servir em espírito e em verdade, Pai, em nome de Jesus. Ajuda, Senhor, o Teu povo a descobrir o propósito do seu chamado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Obrigado por estar comigo até agora, está aturando aí. Deus abençoe. E se os irmãos quiserem conversar, pode mandar aí pelo chat aí, que a gente vai estar respondendo os irmãos, tá bom? Deus abençoe. E quem puder estar conosco na igreja no Hebron, até amanhã. Deus abençoe em nome de Jesus.